No vídeo sobre as entidades mais poderosas do DC, eu comentei que a quantidade de entidades dentro da editora é extensa e algumas vezes extremamente bagunçada. Não é difícil ver a DC criando um novo personagem ou entidade que representa um aspecto da realidade que já pertencia a outra entidade. Um exemplo muito claro disso é o Darkseid. O personagem, ao unir todos seus avatares, se disse como o fim de todas as coisas, onde tudo se encaminha no final, o verdadeiro fim de tudo. Mas sabe quem mais representa a mesmíssima coisa? A Pralaia. A diferença é que enquanto Darkseid ficou só no papinho, Pralaia foi lá e destruiu praticamente todo o multiverso com um avatar seu. Mas deixando claro que eu não duvido que o Darkseid possa fazer a mesma coisa, já que ele também tem um feito de destruição multiversal. Isso foi só um exemplo para ver como as ideias se colidem. Mas um detalhe sobre a DC que ficou extremamente confuso a partir da chegada de novas entidades é: quem é o verdadeiro criador da DC? Tenho certeza que muitos vão pensar na Perpétua, outros vão pensar na Presença, Miguel Demiurgos, as Mãos e até mesmo o Dr. Manhattan. A resposta curta é que é bem complicado. A DC tem cerca de 3 cânones diferentes que explicam a sua criação, e são esses 3 que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes vale explicar um detalhe: Miguel Demiurgos e Lucifer Morningstar não vão estar nessa lista. O motivo é que a Vertigo e a DC são cânones separados e atuam em paralelo, tanto que ainda lançam HQs do Lucifer que não tem nada a ver com os heróis da editora. Eu já tenho materiais separados e falas de autores para justificar o porquê eu estou falando isso, mas a diferença entre as duas eu vou deixar para outro vídeo. Mas começando o vídeo, vamos pelo que eu chamo de Cânone 1, que é a primeira história de origem contada pela DC Comics. E essa é a história mais clássica que quase todo mundo que lê quadrinhos conhece. No início dos tempos, havia uma mão gigante que continha toda a criação e gerou o Big Bang. Essa mão gigante era da Presença, e ao liberar o Big Bang, criou o universo. Alguns bilhões de anos depois, surgiu uma das raças mais poderosas de todas, os Malthusianos. Em especial, um bem excêntrico chamado Krona. Esse cientista quis quebrar um dos maiores tabus de sua raça, que era o conhecimento da origem do universo. Isso porque, no seu planeta, existia uma lenda que observar o início da criação traria uma catástrofe sem precedentes, mas ele ignorou todos os avisos e criou uma máquina que iria ver o início dos tempos. Isso gerou um paradoxo e uma ruptura no processo de criação, libertando o mal no universo. Gerou um mundo de antimatéria chamado Qward e gerou as realidades paralelas. Então, de um universo finito, virou um multiverso infinito. E o principal, encurtou a vida útil do universo em bilhões de anos, também trazendo à vida 2 seres, Monitor e o Anti-Monitor. Ambos sabiam da existência um do outro, e o Monitor tomou para si o cargo de monitorar o multiverso, enquanto o Anti-Monitor o destruía. Não sabemos muito o que aconteceu com esses dois antes da crise nas Infinitas Terras, mas eventualmente o Anti-Monitor conseguiu invadir o universo de matéria e passou a destruí-lo. Isso gerou toda a crise nas Infinitas Terras e a primeira derrota do Anti-Monitor. Mas enquanto os heróis comemoravam, Spectro avisou um terrível perigo. Ele disse a todos que o vilão não tinha desaparecido. Ele havia ido no início da criação e estava ele próprio tentando se tornar a mão que gerou o multiverso, sendo essa a mão que Krona viu ao usar a sua máquina. Mas para que toda a existência não deixasse de existir, Spectro e os outros heróis foram para o início da criação e conseguiram deter o Anti-Monitor. Mas não foi nem de longe a última vez que voltaram para o início da criação. O mais icônico foi Hal Jordan Parallax, que tentou reescrever toda a existência da mesma forma que fez o Anti-Monitor, só que a sua imagem. Mas eventualmente vários e vários outros personagens já foram para o início da criação, até essa bagunça toda que é a DC Comics tem um pouquinho mais de regras. Bem depois disso tudo, bem mais tarde, teve toda a crise final, onde Alexander Luthor e o Superboy Prime bagunçaram o multiverso mais uma vez e houve uma nova transformação, sendo agora 52 universos. Mais tarde, dentro desses 52 universos, Barry Allen voltou no tempo para salvar a própria mãe e o Dr. Manhattan aproveitou a situação para novamente alterar o multiverso. A partir de então, a mão da criação passou a ser do Dr. Manhattan. E essa daí vai para aquela galera que comentou no vídeo das entidades mais poderosas da DC que o Dr. Manhattan era subestimado, que ele nem é tão poderoso assim. Pois é, ele já conseguiu substituir a mão da criação. Mas brincadeiras à parte, essa foi uma explicação bem resumida do que foi o primeiro cânone na DC Comics, com a presença no topo de todas as entidades e tudo sendo a sua criação. A existência por si só não saiu do jeito que a entidade planejava inicialmente, com interferências de diversas entidades, desde o Anti-Monitor, Spectro, Parallax, Lorde da Ordem e uma galera que já chegou a interferir naquele momento lá que tudo foi criado, como eu já mencionei. Mas em 2019 surgiu a Perpétua, que bagunçou toda essa ordem estabelecida da DC e alterou tudo que conhecemos. A chegada da Perpétua marca o fim do primeiro cânone da DC. E olha, durou muito, durou quase um século toda essa história que eu acabei de contar pra vocês de forma resumida. Mas também vale a pena lembrar que sou eu quem está nomeando assim. Não existe nenhuma classificação da DC referente a isso. Alguns canais no YouTube e fóruns têm a sua própria maneira de nomear essas mudanças, mas eu particularmente prefiro dessa forma. E nesse segundo cânone, Perpétua foi a criadora de tudo. Bom, mais ou menos. A Perpétua é uma agente da fonte. Ela é pertencente da raça dos Super Celestiais, responsáveis por criar multiversos inteiros e depois retornar à própria fonte. E tudo isso era desejo da própria fonte, que queria criar um multiverso coeso e em harmonia. E para isso eles usariam daqueles que ficaram conhecidos como as Mãos para criá-los. Mas a Perpétua tinha outros planos. Ela criou seus 3 filhos, Monitor,
Anti-Monitor e um personagem novo chamado Forjador de Mundos. Os três seriam responsáveis por criar e administrar o multiverso. O Forjador criaria mundos, o Monitor iria vigiá-los e proteger qualquer crise, e o Anti-Monitor os deixaria afastados do vácuo da realidade, guardando os limites da criação. Ela também explica a eles que o seu multiverso é composto por matéria escura, rica em potencial, matéria positiva, firme e constante, e antimatéria, que é destrutiva e corrosiva. O multiverso acaba tendo dois polos, positivo e negativo, com o lado positivo sendo a força de aceleração, os espectros emocionais, a esfera dos deuses que dá magia às demais realidades, o inconsciente coletivo e a força da vida. Já as energias negativas são a contraparte de tudo isso aí que eu falei. A força de estagnação, o espectro violeta, o vento vazio, a lágrima da extinção, a maçã negra, a sexta nota e a falta de fé. Mas os filhos da Perpétua questionaram o motivo dela não ter retornado à fonte, já que seu papel havia sido cumprido. Mas a Perpétua meio que só ignorou eles, e um tempo depois, o Forjador de Mundos arrumou um bicho de estimação chamado Barbatos, que se tornou seu dragão, que iria consumir os mundos defeituosos. O Monitor reparou que a Perpétua estava fazendo experimentos com humanos e marcianos, unindo as duas raças para criar um exército poderoso contra a fonte, que eventualmente iria perceber tudo e buscá-la. Mas o Monitor orquestrou um plano inteiro e, junto de seus irmãos, chamaram os juízes da fonte, que prenderam a Perpétua e fizeram do seu exército a muralha da fonte. Isso irritou muito o Anti-Monitor, já que com a muralha, seu papel no universo de manter os outros multiversos afastados se perdeu, e ele prometeu ao seu irmão Monitor que algum dia iria se vingar, porque tudo isso era parte do seu plano e ele sabia disso. E em suma, esse foi o causador de toda aquela treta na Crise das Infinitas Terras. A DC criou um retcon que não necessariamente excluía tudo o que aconteceu, apenas trocava algumas partes. Esse primeiro multiverso da Perpétua foi criado a partir das energias negativas, mas após ela ser aprisionada, ele foi corrigido, criado apenas por energias positivas. O Forjador de Mundos voltou para a Forja para criar novos universos, e o Monitor e o Anti-Monitor foram reformulados para a nova realidade, surgindo um em Qard, no caso o Anti-Monitor, e outro em Oa, no caso o Monitor. Mas enquanto tudo isso acontecia, o Forjador de Mundos acabou sendo traído e temporariamente morto por Barbatos, o que também fez surgir o Multiverso Sombrio, já que não havia ninguém para destruir os mundos corrompidos, já que essa função, como eu disse antes, era do próprio Barbatos, que não queria mais fazer isso. E essa nova realidade onde os monitores foram refeitos se tornou o que chamamos de multiverso pré-crise, e depois vem todo aquele rolê com o Anti-Monitor e o fim das Infinitas Terras. Aí retornamos tudo que eu falei no primeiro cânone, onde veio depois a Crise Infinita com o Superboy Prime, e depois veio o Dr. Manhattan. Bem mais tarde, Perpétua conseguiu se libertar da Muralha da Fonte, usando pouco poder que lhe restava para influenciar as terras e gerar crises multiversais. Ela usou a energia das crises para se libertar e se fortaleceu bastante para alterar o multiverso novamente, até mesmo recebendo a ajuda do Batman que ri. Mas o Batman que ri era mais um que tinha seus próprios planos e roubou o corpo do Bruce Wayne do Multiverso Sombrio, tinha acabado de se tornar uma versão do Dr. Manhattan. Além disso, ele ainda manipulou o Wally West para que ele entregasse a ele a energia das crises para que ele pudesse bater de frente com a Perpétua. Ele de fato lutou e venceu, mas contou muito com o fato de que a Perpétua estava enfraquecida para selá-la e tomar conta do multiverso. Obviamente os heróis não deixaram por isso mesmo, e no fim das contas, a Mulher Maravilha atingiu um patamar de poder nunca antes visto e conseguiu se igualar em forças ao Batman que ri. Mas tudo isso estava sendo observado pela fonte, que enviou as mãos para corrigirem novamente o universo DC, e a Mulher Maravilha tinha que escolher: ou ela deixava as mãos reformularem tudo, sem saber o que viria, ou se unir ao Batman que ri e bater de frente com elas. Mas é claro que ela escolheu a primeira opção. A partir daí o multiverso foi refeito novamente, mas agora atrelado aos outros multiversos, sem uma barreira para que eles ficassem separados. As manipulações do Dr. Manhattan na linha do tempo foram desfeitas, e o passado da Terra Zero se solidificou pela primeira vez em muitos anos, dentro e fora dos quadrinhos, já que desde a primeira Crise nas Infinitas Terras nós não vemos um multiverso coeso como ele sempre deveria ter sido. Mas aí entramos no terceiro cânone da editora, que na minha opinião tenta fazer ao máximo que os fãs se esqueçam da Perpétua. Mas por que eu tô dizendo isso? É muito simples. Houve uma nova recontagem no multiverso e ela voltou a não aparecer, mas a Grande Escuridão tomou um papel de destaque. Na história de origem contada em Liga da Justiça Encarnada, mais precisamente na edição 4, caso alguém queira verificar, não existe nada além da Grande Escuridão. Mas então a luz, como é chamada, alcançou a Grande Escuridão, e esse grito liberou um poder que criou uma falha no mar da perfeição das luzes, surgindo o multiverso. Não fica claro se a luz é a presença ou a fonte, mas eles representam a luz como uma mão, do mesmo jeito que a presença era representada nos quadrinhos mais antigos da DC. E vocês lembram que alguns minutos atrás eu falei que a Perpétua influenciou todas as grandes crises passadas para pegar energia o suficiente para se libertar da Muralha da Fonte? Então, agora foi a Grande Escuridão que foi responsabilizada por isso. Inclusive, quando é mostrado as crises que foram influenciadas pela Grande Escuridão, a Perpétua não foi mostrada junto aos outros vilões, o que é mais um indício que a DC quer esquecê-la, que ela agora não faz parte mais do cânone oficial. No geral, o multiverso se tornou muito mais vasto, mesclado elementos de todos os cânones que eu mencionei e retirando alguns que eu particularmente gostava. Um deles é o universo da animação Justiça Jovem, que não existe mais, ou pelo menos ainda não foi catalogado. Antes o universo era do número 16, mas agora pertence a uma outra realidade que
não tem nada a ver com a animação e o universo da série animada ainda não apareceu em guias oficiais. Em compensação, a Marvel e a DC décadas atrás criaram juntas o universo Amálgama, que era a junção dos heróis da Marvel e da DC, e esse universo retornou como o universo 1996, ou o universo 1996. Mas depois de contar todos esses 3 cânones pra vocês, qual deles que está valendo? Muito simples, o terceiro. No caso, o que eu acabei de explicar. O mais atual é sempre o que está em vigor. Eu particularmente prefiro o primeiro cânone com a presença e tudo mais, mas eu tô longe de fazer parte de qualquer decisão criativa da DC. E ao que tudo indica, a presença voltou a ser o criador exclusivo da DC Comics, mas agora sendo chamado de Luz. Parece que a Perpétua não vai voltar tão cedo, e o Forjador de Mundo sumiu nos últimos anos também, ao contrário do seu irmão, o Anti-Monitor, que logo já deu as caras. Mas em relação a essa aparição do Anti-Monitor, eu também tenho que ressaltar que ele apareceu com a aparência do primeiro cânone, lá na primeira crise multiversal, e não da aparência que ele recebeu pós-Novo 52. Claro que isso pode, e muito provavelmente uma decisão meramente criativa, mas é algo que eu me atentei. E quanto ao terceiro irmão, o Monitor, ele deve acabar aparecendo uma hora ou outra, já que ele é uma figurinha carimbada das crises multiversais desde a primeira, e ele faz parte do equilíbrio cósmico. Da mesma forma que existe o Anti-Monitor, deve haver um Monitor. O único ali que foi um extra foi o Forjador de Mundos, que, como eu disse, não voltou a aparecer. Mas no geral é isso. Se ainda ficou alguma dúvida sobre quem de fato criou a DC, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Se curtiu, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal a continuar a crescer. E até a próxima!